Você conhece a frase que nesse mundo poder implica em responsabilidade? Dentre essas e outras curiosidades, vou trazer aqui a minha experiência. Eu ainda não tinha lido essa HQ tão icônica da cultura pop nerd, que é Amazing Spider-Man, volume número 15, né? Mas é a primeira história do Homem-Aranha. E olha, né, nesse hype aí, né, que tá falando sobre o Homem-Aranha, eu não poderia trazer um assunto tão interessante, que é a diferença entre esta HQ e as adaptações dos cinemas e também das telinhas, né, dos streamings. Bom, nerds, e se você gosta de sugestões e curiosidades da cultura nerd pop, você está bem no local, se inscreve aqui no nosso canal, ajuda a gente a bater a meta dos 3.000 inscritos, estamos quase chegando lá, e é sempre com sua ajuda que a gente vai estar cada vez mais crescendo e trazendo mais curiosidades e conteúdo, né, de relevância, porque aqui a gente, além de tudo, traz críticas, traz também aqui sugestões de filmes, de séries, de livros, animes e muito mais. Então se inscreve aqui, ajuda a gente aí nessa meta tão importante. Aproveita também, deixa o seu like aqui, que é sempre importante, contar com sua força, contar com sua ajuda, e passa aqui na descrição e segue aí a gente também, que a gente leva muito conteúdo nerd através das redes sociais. Vai estar tudo aqui, ó, aqui na descrição do nosso vídeo. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre aí as diferenças entre esta HQ tão icônica, né, do Homem-Aranha, Amazing Spider-Man, do volume 15, quanto aí as adaptações dos cinemas e também das animações. Bom, primeiramente, a diferença é o tom. É muito dinâmico, é muito rápido, muito simples também, porque dentro do filme eu vejo que eles começam a fazer muita contextualização, explicar demais. Eu acho que às vezes ser um pouco mais objetivo. Na HQ é bem simples. O Homem-Aranha, o Peter, né, ele é um cara bem assim, introvertido, como a maioria dos nerds, é o nerd raiz, né? Não tem popularidade com as mulheres, com as meninas, muito menos também com os amigos, não tem muitos amigos. O que é legal também é a interação dele com os tios. O tio dele é mais turrão, é mais um cara assim que cobra dele, até mais do que os tios das animações e dos filmes. O tio Ben é mais, sabe? Fala, poxa, você está dando muito mole para esse garoto. E a tia May, né? Que é o amor dele, assim, a gente fina toda a vida com ele, assim como também nas produções aí, né? Ela é mais ainda carinhosa, porque o tio Ben é o policial mau, né? E ela é a policial boazinha, diríamos assim. Então é muito legal essa interação, é muito dinâmico. Quando eu falo dinâmico, é porque passa-se muito rápido e a forma com que ele transforma no Homem-Aranha também é bem simples. Ele vai lá, né, e ele tem um apelido interessante, eles chamam ele de Ferrinho. Eu não sei o porquê, eu andei pesquisando, não tem assim uma explicação do Stan Lee, que é um dos criadores, né, que é o co-criador, não tem uma explicação por que ele tem esse apelido de Ferrinho, porque os meninos, né, fazem bullying com ele, né, a galera faz bullying com ele da escola, e aí ele vai para essa feira de ciências, assim como também acontece no primeiro filme, e ele é picado justamente por uma aranha que foi exposta à radioatividade e tal. Ele não é um cara que se espanta com os poderes. Logo no primeiro momento ele já sente um pouco estranho, ele sente que ele tá forte, ele não passa mal, ao contrário de algumas produções. Ele já se sente um Homem-Aranha ali, já começa a subir pelos prédios e tal. E acontece um fato interessante. Ele quer testar os seus poderes. Aí ele vai lá na casa dele rápido, se veste e volta para um local que ele tinha passado no caminho indo para casa, que é uma espécie de clube da luta, né? E aí ele enfrenta lá o Fortão, assim como aconteceu no filme aí do Tobey Maguire, e ele vence o cara e tal, e logo ele encontra um produtor ali de TV, e eu acho que é essa a parte mais interessante dessa HQ. Não só por não ter vilões assim de expressão, né? Mas principalmente porque ele que assim vai descer desse poder. Eu achei isso bem legal, porque ele vai e encontra esse produtor e o produtor fala assim, vai lá no meu programa e tal, e eu vou te colocar lá para apresentar, eu quero ver os seus poderes lá em ação. E de fato ele produz a roupa de uma forma bem rápida. Ele inclusive já estava em projeto o lançador de teia, que é ao contrário da produção do Tobey Maguire, e já encaminhando para o Andrew Garfield, né? O Andrew Garfield ele produz o negócio de teia dele, e ali ele já estava em produção, e aí ele fala, imagina, e tal, que ninguém lá na escola que ficavam me zoando, quero ver me zoar agora.
E aí ele lança o próprio nome, ele que fala Homem-Aranha, né, ao contrário do Tobey Maguire e também das outras produções que ele, a não ser do Andrew Garfield, né, que ele se denomina Homem-Aranha. Então, essa parte é bem interessante, que ele vai pro programa, entendeu? Ele se vai ali, entendeu? Ele cria uma vaidade, né, porque ainda mais que ele é jovem, então ele vai e usa aquilo ali como artifício de também, não de ganhar dinheiro, mas talvez de conseguir algum, né, porque ele ainda está duro também, não tem dinheiro, é só estudante, e só que acontece justamente algo semelhante dentro dos filmes, né? O cara passa pelo Peter dentro do programa, ali dentro do programa, na rua, né? Ele sai, assim que ele está saindo do programa, o ladrão passa por ele, e ele não para o cara, e o policial fala, poxa, por que você não fez? Por que você não parou o cara? Ele fala, não é minha obrigação, isso é trabalho seu, e segue a vida. E aí ele passa alguns dias depois, o cara, né, que foi esse ladrão, invade a casa do tio e acaba tirando a vida, assim como acontece, né, acaba tirando a vida do tio dele, assim como acontece dentro dos filmes. Bom, mas a parte que eu achei mais interessante é justamente essa, entendeu? Que é a grande diferença entre ele querer ser o cara, querer se envaidecer, mostrar pra galera da escola que ele era o tal, e tipo assim, por mais que ele colocou a máscara, mas ele sabia que aquilo ali ia inflar o ego dele. Isso que acho que até para as adaptações futuras de um novo, a produção do Homem-Aranha, sem ser aqui, ainda está em vigor, né, do Tom Holland, talvez quando tiver um reboot, adaptar isso seria interessante, né, até porque hoje em dia a gente vive em tempos de redes sociais, acho que seria bem, até assim, de uma forma bem atual, né, de colocar isso em fatos, né, até porque tem muita gente que sofre bullying, né, então, assim, também seria uma forma dali de estar colocando esses temas em evidência, né, essa questão de redes sociais, de se expor, acho que seria bem legal essa adaptação aí dessa história de uma forma diferente. E aí, acontece que ele invade, e ali o Homem-Aranha, a história termina diferente também dos filmes, né? Do Andrew Garfield, do Tom Maguire, acontece que ele acaba matando o cara, né? Que de certa forma no 3 desmente que não era ele, e era sim o Homem-Areia, né? Que era o comparsa do cara lá, né? Do criminoso. Só que nessa história ele prende o cara, entrega pra polícia e sai arrependido. E no final não é o tio Ben que fala aquela frase icônica, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e sim um locutor, né, que faz a narração da HQ, né, que coloca lá, né, que nem é ainda a tão frase icônica, como diz outro, é a pré antes dessa frase, né, na verdade, é como eu anotei e falei para vocês aqui no início do vídeo, que nesse mundo poder implica reticências em responsabilidade, que é basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, é muito legal essa HQ, vale a pena você ler, ela é muito gostosa, tem um clima tão clássico, assim, tão bacana, inclusive a Panini fez um relançamento de toda a coleção, né, dessa primeira fase do Homem-Aranha, da Amazing Spider-Man, então procurem aí na internet, se você se ficar interessado, deixa aqui seus comentários que eu posso colocar o link aqui para vocês estarem também fazendo aí, efetuando essa compra dessa HQ tão bacana. Eu li, lógico, confesso, em PDF, mas eu vou fazer a aquisição aí de forma física, porque toda vez que eu leio algo em PDF, eu gosto de folhear, ler, assim, sabe? Tem essa coisa de nerd, assim, igual o Peter. Mas deixa aqui seus comentários, o que você achou dessa HQ aí, é muito diferente? Já leu ela? Quero ver a participação de vocês aqui, viu? É sempre importante a participação de vocês. Aproveita também, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho aí para receber mais notificações de todos os nossos conteúdos aqui. Se você gostou, é sempre importante você ativar o sininho para estar recebendo mais conteúdo Nerd Sem Filtro. Quero agradecer a sua audiência, muito obrigado. Depois confere aqui os nossos links aqui, também das nossas colunas da Revista Tempo, Portal Eviterra e Gerais News. E depois deixa aqui seu comentário. Muito obrigado, até a próxima, eu fui!